Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja todos os dias sobre a sua vida. Na nossa pastoral de hoje eu quero refletir com você sobre ações e reações. E o texto que quero ler se encontra em Lucas 22, 47 a 51, que diz o seguinte: Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha adiante dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Louvado seja Deus por sua palavra. Quero falar com você sobre ações e reações. Alguém disse certa vez que toda ação ela é premeditada. Qualquer tipo de ação nós premeditamos antes o que vamos falar, o que vamos fazer, quando o faremos, de que modo faremos, de que forma faremos. Então toda ação ela é premeditada. Reação, diferentemente da ação, não tem como premeditar a reação. A reação acontece na hora, diante das circunstâncias, diante dos intempéries, diante das dificuldades, nós reagimos. E a maneira que reagimos revela muito do que há em nosso coração, revela muito da nossa personalidade. E no texto que lemos, 3 personagens estão envolvidos. Um personagem é Judas. Judas trabalha com a ação, uma ação premeditada já de há muito tempo, uma ação a qual já havia planejado, inclusive existia uma senha que ele tinha dito aos que foram prender a Jesus. Ele disse: aquele a quem eu beijar, este é o que vocês procuram. E ele foi justamente com esta ação em mente, com este plano em mente. Muitas das vezes sabemos que na vida da gente é bem desse jeito. Nossas ações são planejadas, nossas ações elas são premeditadas. E aí demonstramos, talvez com nossas ações premeditadas, uma pessoa que na verdade não somos nós. Com nossas ações premeditadas, revelamos uma outra pessoa a qual nós queremos que as pessoas acreditem que somos. Mas quando estamos diante de uma dificuldade, quando estamos sendo pressionados, confrontos, aí reagimos. E na nossa reação mostramos quem de fato somos. E não adianta dizer: mas eu sou assim mesmo. Todos nós podemos passar por um processo de transformação e nos tornarmos parecidos com Cristo. O segundo personagem do nosso texto é Pedro. É o primeiro a reagir. Assim como os demais discípulos, porque quando eles chegaram e os discípulos, vendo o que ia suceder, como diz no verso 49, eles logo disseram: Senhor, feriremos a espada? Ou seja, Senhor, quer que a gente parta para cima? Quer que a gente revide? Quer que a gente contra-ataque com espada? E Pedro, mesmo diante da resposta do mestre, Pedro imediatamente reage cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, que estava acompanhado daquela multidão que foi para prender Jesus. Pedro reage mostrando e revelando o seu verdadeiro eu. Pedro reage mostrando e revelando quem de fato ele era. E posteriormente, se seguirmos aqui a leitura do texto, vamos perceber quem era de fato Pedro. E Jesus já havia alertado a ele, já havia avisado a ele, já tinha dito a ele: Pedro, você precisa se converter, você precisa mudar.
E Pedro reage revelando quem de fato ele era, cortando a orelha daquele jovem. Quantas vezes nós, com palavras, cortamos as pessoas, ferimos as pessoas? Quantas vezes, diante de uma situação extrema, nós reagimos e descobrimos quem realmente somos? Descobrimos que a nossa performance religiosa, ali naquele momento, caiu por terra, porque o nosso verdadeiro eu foi revelado. Assim como Pedro, hoje nós julgamos Pedro por sua reação, mas se fosse eu e você que estivéssemos lá, qual seria a nossa reação? Talvez seria ainda pior que a de Pedro, porque revelaríamos quem de fato somos. Agora, uma vez que descobrimos quem somos, continuaremos dessa forma? Vamos a pecar? Ou podemos, então, ser transformados, ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito, ter a nossa mente renovada pela palavra, ter o nosso espírito dominado por Deus? Pedro reagiu, e reagiu errado. Jesus reage também. E qual foi a reação de Jesus diante daquela situação extrema pela qual ele passou? No verso 51, Jesus disse: deixai-os, basta, parem com isso. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus é impressionante, Jesus é maravilhoso. E a palavra do Senhor diz que ele deixou o seu exemplo para que nós seguíssemos suas pisadas, para que nós nos tornássemos parecidos com ele, nas reações, inclusive, em nossas atitudes, em nossas ações, sejam premeditadas ou não, mas inclusive, principalmente, nas nossas reações. A Bíblia diz que Jesus, quando ele era ofendido, ele não ofendia. Quando ele era provocado, não revidava. Antes, entregava-se a Deus, que julga justamente. É lógico que diante de situações complicadas da vida, como as que a gente tem ouvido e visto nos últimos dias, nós ficamos diante de um beco sem saída e às vezes reagimos, mas reagimos mal. E muitas das vezes a nossa reação, ela vem contra aquilo que pregamos, que falamos, que ensinamos, que cantamos e que tentamos viver de forma aparente. Que nós aprendamos com o exemplo do Mestre a sempre reagir de acordo com a vontade de Deus. Por que Jesus reage assim? Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós veremos um homem sempre submisso a Deus e a sua vontade. Poucos versos antes, no verso 39 ao 46 do mesmo capítulo, Jesus vai ao Getsêmani. Diante de uma angústia e uma tristeza profunda, ele vai buscar a direção de Deus. Enquanto ele orava, por 3 vezes ele orou, ele buscou. O Pedro, que cortou a orelha, e usou os demais discípulos que queriam atacar e contra-atacar com a espada, estavam dormindo. Eis aí a diferença nas reações está no nosso interior, está na nossa disponibilidade, está no nosso coração. Isso sim fará toda a diferença, para que você não revide buscando vingança, mas para que você reaja de maneira sábia, controlada e, assim como Cristo, fazendo bem ao seu opressor, ao seu perseguidor, aquele que vai em busca de te fazer mal. Porque, como diz a palavra, não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos vencer o mal com o bem. E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Senhor, obrigado por sua palavra e que nós aprendamos, Senhor, com o exemplo do Mestre Jesus Cristo, nosso Salvador, termos o nosso coração transformado para que quando reagirmos, possamos reagir de maneira controlada pelo Espírito Santo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém.